Turma criminal, demais desembargadores, Excelentíssimo senhor Procurador Regional da República, saúdo os advogados aqui presentes, dos réus, na pessoa do Dr. José Roberto Batóquio, nosso ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, saúdo os servidores da casa, jornalistas, estudantes. Esse é o René Dotti já, professor Vila. Já terminou a fala do Maurício Ele é o assistente de acusação. Assistente de acusação. Contratado pela Petrobras. Petrobras. É um professor, um jurista conhecido e que vai conversar conosco hoje, né? Vai. Vamos acompanhar. Com amável referência. Claro que, como assistente do Ministério Público, não poderia aparentemente discordar do pronunciamento do titular da acusação. Mas os detalhes da sua exposição, a eloquência com que valorizou determinadas circunstâncias do caso, porque o caso tem provas diretas e provas indiretas, que são os indícios que valem também para a condenação, mostra inclusive que esse processo revela duas ilhas de um grande arquipélago de ilicitudes. A corrupção e a lavagem de dinheiro, neste caso, notório, estão atreladas a uma cadeia de provas que é irresistível à mais simples das lógicas. A Petrobras acompanha, nesse momento, as razões do recurso apresentado pelo Ministério Público. E lamenta que, por mais de uma vez, a maior indústria petrolífera do Brasil, uma das maiores do mundo, sofre um atentado, gravíssimo atentado contra o patrimônio, porque a Petrobras é, sem dúvida nenhuma, um dos símbolos da independência econômica do nosso país, que teve na história, entre todos, os inconfidentes mineiros, com Joaquim José da Silva Xavier à frente. Naquele momento trágico da luta contra a coroa portuguesa. E lembro agora Monteiro Lobato, o grande, o notável escritor de histórias infantis, que sensibilizou os adultos do país na defesa, inclusive, da exploração das riquezas naturais. Monteiro Lobato, editor, escritor, deixou um tempo dessas suas atividades para a incorporação da Companhia Petróleo do Brasil. Em 1936, ao denunciar o Conselho Nacional de Petróleo, porque não estava atendendo o interesse do Brasil, ele foi preso. Ficou meses, inclusive, preso. Mas em 1936, a sua obra mais importante, isto é, a crise, a denúncia, o escândalo do petróleo, vendeu várias edições em apenas um mês. Então, Monteiro Lobato é uma figura histórica ligada à luta pela Petrobras desde o seu princípio de autonomia, que já passam de 60 anos. Mas lembro também, nos verdes anos de minha juventude, da campanha em favor do petróleo. O petróleo é nosso. Ingressei na faculdade em 1954 e a fermentação cívica da juventude era muito grande, que diminuiu, inclusive, com a morte de Getúlio Vargas, onde na Carta Testamento ele disse: quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal esta começa a funcionar, a onda da agitação se avoluma. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. Empresa da administração direta, administração indireta, e foi, como diz o juiz Sérgio Moro, uma organização sofisticada e profissional. Por isso, desembargadores, a empresa Petrobras não poderia sozinha desvendar, resistir a uma complexa
inusitada associação. Havia audácia nas iniciativas e eficiência no sigilo. E é de destacar que não é possível prever, no caso concreto, o que era imprevisível. A rede delituosa foi descoberta graças ao intenso trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita Federal e outros órgãos. Mas a Petrobras, ao tomar conhecimento do fato, investiu em controles internos, além de prestar inteira colaboração desde o início das investigações, como reconheceu o Ministério Público em audiências públicas. Respondeu mais de 500 pedidos de informação, aprimorou a transparência e o controle, proporcionou tratamentos de combate à corrupção, criou uma diretoria de governança e conformidade, criou novos mecanismos para verificar o programa de integralidade de seus fornecedores, reforçou o canal de recepção das denúncias e demonstrou, como é público e notório, uma notável eficiência na gestão técnica. O presidente Pedro Parente não aceitaria e não aceitou indicações políticas para a administração da Petrobras. Ele, ao aceitar a nomeação, estabeleceu esta condição e declarou que assumia o cargo com a cabeça, corpo e alma. A Petrobras espera, senhor presidente e senhores desembargadores, que o tribunal confirme a orientação de que o produto obtido pelo crime reverta em seu favor. É uma espécie, inclusive, de justiça restaurativa, além de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações. Os dispositivos são esses, presidente. Código Penal, artigo 91, 2, letra B, artigo 7º, inciso 1 da Lei 9.613 de 98 e Código de Processo Penal, artigo 387, inciso 4º. A corrupção, como nós dissemos e sabemos, é o câncer da administração pública no Brasil, que produz, inclusive, uma vitimidade de massa. Os corredores, as mortes nos corredores dos hospitais, etc. Mas, quando me perguntam, o senhor acredita que possa haver, com a crise que nós vivemos política, com os problemas sociais, etc., alguma esperança para o futuro? Eu digo sim, eu acredito. Acredito na formação de uma consciência coletiva e há determinados exemplos. A proteção do consumidor, a proteção do meio ambiente, a proteção das mulheres, a defesa, inclusive, de determinados princípios, a lei da Maria da Penha. Em suma, a luta da OAB contra o regime militar são exemplos que a sociedade se convenceu da necessidade daqueles movimentos. E eu acredito que agora o movimento é a luta contra a corrupção. Em qualquer dos lugares, das escolas, nas ruas, nas praças, etc. Lembrando Churchill, para salvar a Inglaterra do domínio nazista. Há uma esperança. Há uma esperança da Petrobras e há uma esperança do Brasil. A esperança da Petrobras na solução dos problemas que ainda aflige caminha junto com a esperança do Brasil, presidente. E quero lhes dizer que essas esperanças têm em seu arrimo algo que o tempo não esvaneceu. Uma delas é de Aristóteles, quando diz que a esperança é o sonho do homem acordado. E a outra é do padre Antônio Vieira, apesar dos séculos, quando diz que a esperança é a mais doce companheira da alma. A esperança de hoje, neste momento, é, senhor presidente, a condenação desses réus para a absoluta necessidade do povo brasileiro. Muito obrigado. 9h43, a fala do advogado René Arialdotti.